Olá, meus irmãos, passando hoje, nesse domingo, dia 13 de outubro, 28º domingo do tempo comum, para meditarmos o Santo Evangelho. Evangelho meditado hoje será o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, lá no seu capítulo 10, versículo do 17 ao 30. Jesus saiu caminhando, quando veio alguém correndo, caiu de joelhos diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Disse Jesus: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Conhece os mandamentos? Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o com amor, lhe disse: Só te falta uma coisa, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir isso, ele ficou pesaroso por causa desta palavra e foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Olhando em volta, Jesus disse aos seus discípulos: O edifício para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram espantados com essas palavras. E Jesus tornou a falar: Filhos, o edifício entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram mais admirados e diziam uns aos outros: Quem então poderá salvar-se? Olhando para eles, Jesus lhes disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Começou a dizer-lhe: Olha, nós deixamos tudo. E Pedro disse: Te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que deixa casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, recebe 100 vezes mais agora, durante esta vida, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, vida eterna. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é de fato esclarecedor para todos nós. 28º domingo do tempo comum. Nos diz o Evangelho de hoje: os discípulos ficaram espantados com estas palavras. Os apóstolos discutiam sobre qual deles era maior. Discussão de precedência. Eu sou mais que você, estou acima de você. Muito comum também nos nossos dias, nas nossas discussões e pensamentos. Jesus ensina qual é o caminho a ser seguido. Somos diferentes e ao mesmo tempo iguais. Iguais em dignidade, iguais em filiação divina. Somos todos filhos do mesmo Pai que nos criou e somos todos igualmente pessoa humana. Ninguém é maior do que ninguém. Homem e mulher, esposo e esposa, adulto e criança. Somos diferentes e únicos, mas todos iguais enquanto seres humanos. Ora, e cada um desempenha um papel como filho de Deus. Ora, na ordem da graça, Nossa Senhora é a maior, não é verdade? Por isso que o anjo, São Gabriel, chegou nela: Ave, cheia de graça, eu não encontrei no céu nem na terra alguém que tivesse mais graça, mais amor por Deus do que vós. É verdade? Agora, somos todos iguais em natureza, mas cada um recebe mais, outro recebe menos, e cada um será julgado pelo que tem, pela quantidade de talentos recebidos. Agora a pergunta que não quer calar é o seguinte: o que então provoca a desigualdade? Tem vários tipos de desigualdade. A desigualdade material,
a desigualdade espiritual e a desigualdade intelectual. É verdade? Então, no Evangelho de São Marcos, o que estamos lendo é o dinheiro. Deus ou Mamon é o dinheiro, síntese das riquezas e dos bens desse mundo. Aí somos desiguais. Não é verdade? Jesus propôs a alguém que queria ganhar a vida eterna e que observa os mandamentos, preceitos da lei de Deus, que vendesse tudo o que tinha e desse dinheiro aos pobres, para assim ter um tesouro no céu. Jesus contrapõe o tesouro no céu ao tesouro na terra. Ora, a nossa igualdade enquanto gênero humano, a nossa igualdade enquanto filiação divina, não pressupõe, não é verdade, exatamente que somos únicos, somos criaturas únicas de Deus. Cada um tem a sua singularidade. Por isso que vai criar dentro da igreja, dentro da unidade da igreja, dentro dessas singularidades que há, a verdadeira unidade, que é a multiplicidade de dons. Então Jesus coloca aqui o tesouro do céu versus o tesouro da terra. O tesouro dessa terra abre as portas da vida eterna se for usado para diminuir as distâncias entre os que têm tudo e os que nada têm, ou seja, para o uso pela caridade, colocar os bens materiais em função dos espirituais. Se for usado para socorrer os necessitados e aflitos, como nos demonstraram os grandes santos. A questão colocada pelos apóstolos sobre quem é o maior parece encontrar resposta nos que possuem as riquezas deste mundo. Maior é o rico. O homem com quem Jesus falava era rico. Jesus o chamou, mas ele foi embora triste porque era muito rico. Ora, ele caiu de joelhos, reconheceu que Jesus era bom, portanto Deus, porque só Deus é bom. E mesmo assim, não quis seguir Jesus porque era muito rico. Ele tratou a sua riqueza como uma idólatra, porque considerou as suas riquezas maior do que o bem que ia fazer ao próximo, mas pior, ele preferiu suas riquezas que seguir Jesus, que está com Jesus. Meus irmãos, isso é muito grave. Não caiamos na idolatria. Foi embora triste porque queria ficar com Jesus, segui-lo, mas não era livre. Era apegado às riquezas. Tinha muitos bens e os muitos bens o aprisionavam. Milhares, para não dizer milhões de pessoas estão presas nisso. Hoje, nos nossos dias, Jesus então faz essa afirmação que assusta. Os discípulos ficam espantados com essas palavras. Como é difícil o rico entrar no reino de Deus. Dizem os estudiosos do assunto que o fenômeno da desigualdade social é marcado principalmente pela desigualdade econômica, ou seja, quando a renda é distribuída de forma desigual na sociedade, sendo uns detentores de muitos bens, enquanto outros vivem na extrema miséria. O problema não é um ter mais ou outro ter menos. O problema é a falta de caridade. O problema é a falta de amor. É o excesso de egoísmo. Ora, o problema não é ser rico ou ser pobre. O problema é não ter coração no peito. Não é verdade? Não é lutar pelo bem. Não é ser generoso. O problema é esse. Não é verdade? Entre outros fatores que proporcionam a desigualdade social está a má distribuição de renda e a falta de investimentos em políticas sociais. Bem feitas, bem desenhadas. A igreja nos dá contribuição, principalmente no Vaticano II, maravilhosas nesse sentido. O bem maior é a sabedoria.
ela é dom do Espírito Santo de Deus, que nos une a nosso Senhor Jesus Cristo e nos leva a tomar espontaneamente decisões acertadas. Ela vale mais do que ouro e prata, vai nos ensinar. Na verdade, Salomão, Sabedoria 7, capítulo 7, versículo 7 a 11. E uma riqueza incalculável está em suas mãos, porque ela ordena os bens materiais segundo os espirituais. Quem tem sabedoria para usar nos bens deste mundo, usar os bens que passam para buscar os que não passam, aí está a riqueza. E os santos perceberam isso. Os santos então são os mais ricos, a começar por Nossa Senhora, a mais rica com todas as graças. E depois vai vindo um santo atrás do outro. Quanto mais a riqueza está no amor, quanto mais amo, mais rico sou para Deus. Então, seus pensamentos, as intenções do coração estão diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas, como diz também na leitura de hoje, a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12 ao 13. O dinheiro não deveria ser causa de surgimento de diferenças nas diferentes classes sociais. Ao contrário, deveria encaminhar soluções para as favelas, para os morros, a fome, a miséria, mortalidade infantil, a erradicação completa, o desemprego, a criminalidade, soluções com relação à saúde, quantas pessoas a sofrer, transporte, saneamento básico, entre outros e outros e outros problemas. Pensemos nisso hoje. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Mas também vivemos de buscar a melhoria social, intelectual e espiritual do nosso povo. Deus abençoe você, fiquem cheios do Espírito Santo, afirmar como o salmista no Salmo 89: Senhor, tem compaixão dos teus servos. Grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.